Na autoridade e no poder do nome de Jesus, quero trazer uma mensagem de Deus que sirva de alento, de estímulo, de fortalecimento para as pessoas, porque hoje o pânico tem tomado conta dos moradores da terra. As pessoas acham que tudo está perdido. Elias, o profeta, achava que tudo estava perdido, que ele estava sozinho. E Deus falou com ele no Monte Horebe, diz: Elias, eu guardei 7.000 homens, 7.000 profetas que não se dobraram diante de Acabe e de Jezabel e não adoraram os Baalins, aquele deus pagão, e naquela ocasião. E quando Gideão foi à guerra, Deus tinha 32.000 soldados à disposição de Gideão e apenas 300, Deus usou apenas 300. E eu quero dizer para você que vai me ouvir, seja um dos 300 e seja um dos 7.000 que Deus guardou em Israel, que não se contaminaram com os prazeres do mundo. Quando Nabucodonosor levou Daniel cativo para a Babilônia, com uma leva de hebreus, de judeus cativo para a Babilônia, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, nem comer a sua comida e nem beber o vinho que ele bebia, e se propôs no seu coração a fazer única e exclusivamente a vontade do Deus Todo-Poderoso. Então nós estamos vivendo num mundo de obscuridade, no mundo de treva, mas a Bíblia diz em João 8:12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Salmo 119, versículo de número 105, a Bíblia fala que a palavra de Deus é uma lâmpada poderosa que ilumina a nossa caminhada. Então, meu amigo, não desanimes, fique firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, mantenha a tua vida regrada que você está vivendo, principalmente no mundo político. Muitos acham que a política está totalmente degenerada moralmente, mas eu quero dizer que não é dessa maneira. Existem muitos homens e muitas mulheres que estão no meio político, e a política quer dizer a maneira como se administra, e a pessoa tendo decência, tendo caráter, tendo uma vida conceituada e libada, ela é um bom político, ela vai lutar por boas causas. E eu quero citar um exemplo de um homem em Lucas 23:50 e Marcos 15:43, existia em Jerusalém um senador que era honrado. Ele era José de Arimateia, morava em Arimateia, seu nome era José, e diz a Bíblia que ele era um senador honrado. A Bíblia Sagrada fala no livro de Atos Apóstolos, capítulo 6, versículo número 3, que os discípulos reuniram a multidão e acertaram entre eles, convocaram entre a multidão e escolheram entre a multidão 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e que não tinham do que se envergonhar, que viviam a vida regrada moralmente para estar diante do povo e para ser consagrado para esse importante negócio que na verdade era o diaconato, o ministério do diaconato. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo no capítulo 6, versículo 3, ele disse, no capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, ele disse que quando alguém deseja ser líder do povo, ele precisa viver uma vida conceituada. Você pode ler em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e versículo número 2. Deve ser uma pessoa que tem uma vida simplesmente exemplar, e é o que muitos estão faltando hoje. Mas eu quero te aconselhar que você fique entre os 7.000 que Deus guardou em Israel, que não se dobraram perante Baal, e fique entre os 300 de Gideão, que Gideão levou a guerra, e com aqueles 300 Deus venceu aquela batalha. Essa é a grande verdade. O apóstolo Paulo, falando em 2 Coríntios, capítulo 4, e versículo número 2, ele disse que nós devemos devemos priorizar a boa vivência e a pureza. Devemos viver dessa maneira. A Bíblia Sagrada diz em João 8:32, conheça a verdade e a verdade te trará liberdade. E o versículo 36,
se pois o Filho te libertar, você será um homem livre, e você sendo um homem livre e seguindo a luz, como disse Jesus em João 8:12, você terá a luz do mundo e os teus pés não caminharão em treva, e você viverá uma vida simplesmente decente, honrada e muito conceituada diante da multidão. Jesus era um homem que arrastava multidões, o nosso grande Deus por excelência, Jesus Cristo. Sou apaixonado por falar no nome de Jesus Cristo e na sua palavra, nos 28 capítulos de Mateus, nos 16 capítulos de Marcos, nos 24 capítulos de Lucas e nos 21 capítulos, segundo escreveu São João, nós observamos a vida de Jesus Cristo, os relatos a respeito da vida de Jesus Cristo, e nos seus sermões, nas suas andanças, nas suas caminhadas, nas suas peregrinações, ele arrastava multidões e multidões e multidões de pessoas, de inumeráveis pessoas que tinham problemas espirituais, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas psicológicos, problemas de todas as ordens, e precisavam do auxílio da ajuda divina para receberem a cura para a sua alma e o perdão para os seus pecados. Nós olhando o apóstolo Pedro e o apóstolo André, Tiago e João, pescavam no mar de Genezaré, no livro dos Atos, capítulo 3, versículo 5, capítulo 4, versículo 4, nós vemos que o apóstolo São Pedro, depois de ter aceitado o convite de Jesus para seguir após Jesus, ele se transformou verdadeiramente num grande pescador de homens. Tinha uma admiração do povo, tinha conceito com o povo e tinha autoridade de Deus para realizar a sua obra. Curava os doentes, libertava os oprimidos do diabo e conquistava as almas para o reino de Deus. E muitas pessoas eram agraciadas até mesmo com o batismo do Espírito Santo através da vida do apóstolo São Pedro. Essa é a grande verdade, meus caríssimos e amados amigos e irmãos. Então vivemos em um mundo turbulento, vivemos em um mundo de obscuridade moral, e a dignidade e a decência está sendo deixado de lado. Os princípios religiosos cristãos estão deixando de lado, mas nós, como Igreja de Jesus, jamais nos amedrontaremos e jamais nos afugentaremos e jamais nos prostraremos, porque Elias estava no Monte Horebe, escondido numa caverna, e Deus dissera para Elias: Elias, eu guardei 7.000 profetas em Israel que não se dobraram perante Acabe e perante Jezabel e não adoraram os Baalins, os deuses pagãos daquela ocasião. Portanto, meu caríssimo e amado amigo, se você é limpo, continue sendo limpo. Se você é decente, continue sendo decente. Prime e lute pela liberdade e pela boa vivência e pela decência, pela moral, pela dignidade, porque você é uma luz resplandecente no meio das trevas. Jesus te chamou para fazer a diferença. Faça a diferença na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.